O lugar do tabernáculo. O tabernáculo deveria ocupar o lugar central no acampamento e toda a organização da vida dos israelitas deveria girar em torno do lugar de encontro com Deus. O acampamento ele deveria ser montado tendo o lugar de adoração como o centro. Cada tribo deveria estar posicionada de frente para o lugar de adoração. Toda a atividade política, social e religiosa deveria girar também em torno do lugar onde Deus se encontrava com o povo. Veja que no verso 40, Deus estabelece um critério muito claro, né? Ele diz que deveria ser seguido um modelo. Né? Tudo deveria ser feito de acordo com esse modelo e padrão que Deus estabeleceu. Agora, se nós pensarmos na visão do povo em relação ao tabernáculo, como que o povo via? Né? Qual era a intenção de Deus? Como que Deus queria que o povo visse o tabernáculo? Para o povo, seguir esse modelo que Deus ordenou o conduziria para um relacionamento e adoração onde Deus ocupava o centro de tudo. Ok? Mas e na visão de Deus? Na visão de Deus, quando Deus olhava para o tabernáculo, ele não olhava somente como ele sendo o centro ou vendo o povo ao redor dele. Lembre-se que Deus está nos céus, Deus está sentado no trono, no mais alto trono, no mais alto e sublime trono, como diz o Novo Testamento. Então, na visão de Deus, quando o povo seguia exatamente o modelo que ele estabeleceu, a visão era completamente diferente daquela que o povo tinha. Eu vou colocar aqui algumas ilustrações para que você possa observar melhor. Veja, nós temos aqui o tabernáculo, né, toda a tenda montada, né, onde tem o pátio exterior. Antes disso, nós temos um lugar de entrada, a porta, né, de entrada, que dá acesso ao pátio exterior. Depois do pátio exterior, nós temos o lugar onde somente os sacerdotes podiam entrar, que é o lugar santo. E lá dentro, ainda no lugar mais íntimo, mais profundo, nós temos o Santo dos Santos. Né? Então, esta era a forma que o tabernáculo tinha. Esse era o modelo que Deus estabeleceu. E era em torno desse modelo, em torno desse tabernáculo, que a vida do povo deveria se desenvolver e deveria ter como padrão. Agora, como que Deus olhava para o tabernáculo? Qual era a visão de Deus do tabernáculo? Deus, ele tinha a visão da cruz ao olhar para o tabernáculo. E não só para o tabernáculo, né? Mas quando ele olhava para a disposição das tribos, né? Em torno do tabernáculo, também a visão era da cruz. Por essa razão, nós também devemos seguir fielmente o modelo que Deus estabeleceu. Nas Escrituras, Deus revela a forma, o modelo e o padrão da nossa adoração, da nossa oração, da nossa conduta de vida, das nossas relações familiares, das nossas relações profissionais, das relações comerciais, governamentais, internacionais e humanitárias. Portanto, o modelo que Deus estabelece tem um propósito. Nós precisamos entender esse propósito. Para nós, a adoração deve ser o motivo da nossa vida. Mas Deus, quando olha para a nossa adoração, Ele quer ver a sua obra de redenção, Ele quer ver a sua obra de salvação, Ele quer ver a sua obra de libertação, Ele quer ver o nosso coração. É Ele quem estabelece a maneira como devemos adorá-lo e é somente quando seguimos o padrão que Ele estabeleceu que nossa adoração é aceita por Ele. Lembre-se, quando nós adoramos, nós temos uma visão. Mas quando Ele olha para nós, Ele quer ter a visão dele. Por
preciso seguir o modelo. Se nós não seguirmos o modelo, a nossa adoração não será aceita, porque Ele só aceita aquilo que a sua própria palavra estabelece. Nós vimos até aqui que Deus estabeleceu um modelo que o altar deve apontar para a obra de Deus, a obra de salvação, a obra de libertação e, sobretudo, o altar ele deve apontar, deve nos lembrar de que Deus fala, Deus se revela a nós e nós devemos seguir então aquilo que Ele nos fala. E dentro dessa questão nós vemos que a palavra de Deus ela vai cumprir duas funções essenciais em nossas vidas. Então, a palavra do Senhor, ela nos conduz a respondermos a ela mesma. Uma adoração que não está edificada, fundamentada sobre a palavra, não passa de uma construção idólatra, como a de qualquer povo e nação que não conhece ou que rejeita a Deus. Portanto, se o nosso propósito é edificar um verdadeiro altar de adoração, nós precisamos retornar às Escrituras e nos submetermos fielmente a ela. Hebreus, capítulo 1, versos 1 ao 4, fala claramente sobre isso e eu quero ler com você. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Então veja que no Antigo Testamento Deus falava pelos profetas, Deus falava de muitas maneiras. Aquilo que nós vemos no Antigo Testamento era a sombra da verdade. Jesus é a razão de todas as coisas existirem. É por meio dele, como diz Paulo, né, lá em Romanos, que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Romanos 11, 36. Jesus é a própria palavra e é sobre ele que devemos parametrar e edificar nossa adoração. Nós fomos gerados pela palavra do seu poder e por ela nós somos mantidos. Jesus é essa pedra fundamental sobre a qual a adoração é construída. Os apóstolos edificaram a igreja e é sobre ele, Jesus, que a igreja é mantida e prevalece. Ok? A segunda função que eu quero tratar aqui com você sobre a palavra é que nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. A palavra de Deus em nossas vidas, ela pavimenta e estrutura a nossa comunhão com Ele. Se Ele é o Deus que se revela e nossa adoração é uma resposta a esta revelação, então precisamos saber como Deus fala conosco. A Bíblia deixa claro que Deus criou o homem para se relacionar intimamente com Ele. Significa que Deus estava solitário, precisava de alguém para conversar? Não, não é nada disso, porque a Trindade se completa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se completam. Eles não precisam de nada, eles não precisam de ninguém, mas eles resolveram criar o homem e revelar a sua glória para o homem e se comunicar com o homem e se revelar de forma íntima e ter comunhão íntima com o homem. Todo o universo estava criado. Deus criou todo o universo para o louvor da sua glória, mas criou o homem de forma especial, criou o homem para falar e revelar a sua própria imagem no homem. Amém? Então, Deus ele criou o homem para se relacionar com ele. Nós vemos isso claramente lá no Éden. Deus todos os dias vinha para falar com Adão e com Eva. Ele vinha para se comunicar com Adão e Eva. E é por meio desse relacionamento que o propósito e a razão da nossa existência é transmitida para nós. Nós passamos a entender por que nós estamos nesta terra, por que Deus nos criou através do relacionamento com Ele.
O que a queda provocou? Eu citei há pouco, né, sobre o Éden, mas o que a queda provocou? A queda provocou uma interrupção nesse relacionamento, fez com que o homem fosse expulso da presença de Deus, corrompeu a imagem de Deus em nós, deturpou a verdadeira e genuína adoração, destruiu o propósito para o qual fomos criados e acendeu a ira de Deus contra o homem pecador. Diante da total perdição do homem e da sua completa incapacidade de se reconciliar com Deus, ele mesmo mostra para o homem o caminho que ele havia traçado para que o relacionamento com ele e a base desse relacionamento, a adoração, fossem restabelecidos. Em Deuteronômio 6, verso 4 e 5, nós temos a declaração do grande mandamento que foi repetido por Jesus lá em Mateus 12, nos versos 29 e verso 30. Em Deuteronômio 6, dos versos 4 e 5, Deus diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este é um texto que nos chama à adoração, colocando a adoração como o ponto central e primordial na vida da igreja. Mas perceba que esse verso, o verso 4, começa com ouve. Nós precisamos ouvir. Se nós precisamos ouvir, temos que ouvir alguém que fala. E Deus é quem fala conosco. E Ele fala por quê? Porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer transmitir para nós aquilo que está no seu coração. Paulo vai falar lá em Coríntios que os segredos, as profundezas do coração de Deus são reveladas para nós através do Espírito Santo, pois o Espírito conhece as profundezas do coração de Deus. E é o Espírito Santo, então, que nos revela essas profundidades. O salmista vai nos dizer que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Por quê? Porque Deus quer se relacionar conosco, Deus quer falar conosco. Deus, Ele traçou uma obra de redenção, e nessa obra de redenção, além de nos livrar da perdição eterna, além de nos livrar da sua ira contra o nosso pecado, é uma obra que nos traz de volta para o propósito original de Deus, que é que Ele transmita a sua glória para nós através do relacionamento. Deus é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que fala, e Ele fala conosco por meio da sua palavra, a Bíblia. Deus, Ele fala conosco por meio de Jesus, como nós vimos lá em Hebreus. E Jesus é a palavra. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que abre e ilumina o nosso entendimento para compreendermos o que as Escrituras dizem. E também para nós conhecermos aquilo que está no coração de Deus e como Ele se revela. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecermos também aos mandamentos e às ordenanças reveladas e somente por meio do Espírito Santo nós podemos oferecer a Deus uma adoração genuína em espírito e em verdade. Sem o Espírito Santo, nós não podemos conhecer a Deus. Fique claro isso, sem o Espírito Santo, nós não podemos conhecer a Deus. Sem o Espírito Santo, a leitura da Bíblia se torna mecânica e nada podemos absorver dela, a não ser uma interpretação carnal, mundana e diabólica, que nos levará a oferecer um fogo estranho no altar. O Espírito Santo, ele nos conduz pelas disciplinas espirituais, oração, leitura da Bíblia, meditação, louvor e adoração. É através destas disciplinas que hoje nós conhecemos a Deus. E o conhecimento de Deus gera em nós o temor que eu citei há pouco. E o temor nos leva a apresentar um incenso suave e agradável ao Senhor. Veja, nós termos a revelação de quem Deus é, nós conhecermos os seus atributos, conhecermos a sua autoridade, o seu poder, e quando nós temos essa revelação,
nós passamos a ver Deus com a autoridade que Ele tem, com o poder que Ele tem, com o amor que Ele tem, e passamos a respeitar profundamente quem Deus é. Nós passamos a considerar a Deus como digno do mais alto respeito. E quando nós respeitamos a Deus dessa forma, com temor, nós então não vamos apresentar a Ele nada que possa ofendê-lo. Nós não vamos fazer nada que possa entristecê-lo. E veja, o temor nos leva a um relacionamento com Deus onde nós passamos a considerar que nem mesmo os nossos pensamentos devem ser ofensivos a Ele. Isso vai nos levar a pensarmos realmente o que nós estamos oferecendo, como nós estamos vivendo para Ele e aquilo que nós estamos realizando. Os nossos pensamentos serão levados a considerar quem Deus é. As nossas atitudes serão levadas a considerar quem Deus é. O nosso relacionamento com o próximo será parametrado de acordo com aquilo que nós temos recebido de revelação sobre quem Deus é. Tudo vai partir da revelação de quem Deus é. Veja que, nesse momento, o relacionamento com Deus nos leva a colocar no centro da nossa vida. E tudo parte desta revelação, tudo parte desse relacionamento. Nós passamos a olhar o mundo não mais da maneira como o mundo se mostra ou como nós queremos ver o mundo. Nós passamos a ver o mundo a partir da revelação de Deus em nós, a partir da comunhão que nós temos com Deus. Nós vemos as pessoas, nós vemos o mundo, nós vemos o rumo desse mundo, nós vemos a nossa própria vida a partir do relacionamento que nós temos com Deus. Então, todos os conceitos, todos os preceitos que nós vamos ter não serão gerados por nós mesmos ou não serão gerados pelo mundo, serão gerados pela comunhão que nós temos com Deus. E como eu tenho dito, essa revelação ou esta comunhão, este relacionamento, ele vai conduzir também a nossa adoração. Uma vez que nós entendermos estas coisas, você que é músico, você não vai tocar mais da mesma forma como você tocava. Porque você vai entender que ao tocar, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus para apontar a direção para Deus. Você vai perceber que você é um instrumento para conduzir o povo a adorar a Deus e não para apreciar a maneira como você toca, como você canta, como você prega, como você evangeliza ou como você faz as coisas na igreja. Não, tudo vai apontar para Deus. Tudo vai conduzir o povo a se lembrar do que Deus diz e não do que você diz. Tudo vai levar o povo a considerar a performance de Deus e não a sua performance. Me lembrei agora de Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, no verso 2, ele diz: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Abacuque ouviu a fama de Deus e temeu. E a partir de ter ouvido sobre quem Deus é, isso trouxe uma transformação para a vida de Abacuque. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, eu só quis citar esse texto para que você veja que, ao conhecermos quem Deus é, isso molda toda a nossa vida, isso transforma toda a nossa vida. E é isso que o povo precisa ver através de você. Quando o povo te ouvir, quando o povo te ver sobre a plataforma adorando e conduzindo a adoração, quer por meio do instrumento, quer conduzindo, de fato, dirigindo ali o louvor, o povo precisa ouvir sobre Deus. Precisa saber quem Deus é. E quando o povo souber quem Deus é, isso vai gerar temor no coração. Isso vai gerar um alto respeito sobre Deus e vai conduzir o povo a oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Amém? Quero concluir então dizendo
que as Escrituras são o meio através do qual Deus fala conosco, se revela e podemos conhecê-lo. É ela quem estabelece e sustenta o nosso relacionamento com o Pai, e é por meio dela que somos moldados e transformados segundo sua imagem e semelhança. As Escrituras, além de nos transmitir a mente de Cristo, estimula e multiplica a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade cognitiva de percebermos e reconhecermos tanto o que é bom como o que é mal. Mas, além disso, as Escrituras nos ajudam a escolhermos o que é bom. Não basta saber o que é bom e o que é mal, se nós não soubermos escolher. A palavra de Deus, ela nos estimula e nos ajuda a termos esta capacidade de escolher aquilo que é bom. E a palavra de Deus também diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Portanto, as Escrituras, ela nos dão capacidade. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, nos capacitam a escolher a vontade de Deus. Ela também, as Escrituras, purificam a nossa consciência e santificam o nosso coração. Elas enchem o nosso coração de temor e desviam nossos pés do mal e das armadilhas do diabo. São as Escrituras que pavimentam e iluminam o nosso caminho para o alto, e fortalecem nosso coração para perseverarmos até a volta de Cristo. Portanto, eu termino dizendo que nós precisamos nos voltar para Deus por meio da sua santa palavra, para sabermos quem Ele é, quem nós somos, como nos relacionamos com Ele e qual é a adoração, o modelo de adoração que Ele quer que ofereçamos a Ele. Que Ele ilumine o seu entendimento, o seu coração, que Ele resplandeça o rosto dele sobre você, te dê a paz e que em tudo e em todos os momentos o Espírito Santo te conduza e te use como instrumento de louvor e adoração a Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus.